previsto aí para a nossa pauta do país, Osmando, nesse mês? Olha, o quadro é animador, é uma realidade realmente animadora, esperançosa, muito esperançosa, porque nós temos um andamento muito positivo numa construção política do diálogo, depois de tantas idas e vindas, de descompassos, pressões de um lado, pressões de outra, finalmente nós estamos conseguindo, com o presidente Lula e o ministro, sobretudo com o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad, ter um entendimento, uma construção responsável com o Congresso Nacional, cedendo ao Congresso no que é necessariamente, politicamente necessário, mas sem os exageros, sem os descalabros que a gente viu com as histórias de orçamento secreto. Nessa construção, o Brasil está avançando, está conseguindo aprovar reformas importantes, como o marco fiscal, a reforma tributária, que avançou na Câmara e que está no Senado, as modificações no CARF e também outros aspectos que não são diretamente ligados à economia, mas que são importantes para a vida nacional, como a CPMI do 8 de janeiro, a CPI das lojas americanas, que é um escândalo que precisa ser esclarecido, e eu acredito que vamos avançar para se ter finalmente, até o final do mês, o ministro Fernando Haddad encaminhando à Câmara o projeto que estabelece, que cria, que fixa a tributação sobre os chamados fundos exclusivos, que é realmente uma excrescência num país desigual como o Brasil, você ter 33 milhões de pessoas submetidas à insegurança alimentar e você ter um grupo de 2.500 pessoas, 3.000 pessoas que detêm nesse fundo, sem nenhuma tributação, algo em torno de 800 bilhões de reais. Então, vai haver reação para que isso não passe, mas eu acredito que o bom senso, que a racionalidade e a pressão da sociedade vai fazer com que o Senado, a Câmara dos Deputados e depois o Senado tenham a responsabilidade de se encontrar uma forma de se tributar esses fundos exclusivos. Hoje, eu observo também que houve um avanço muito forte na Petrobras. Nós sabemos que a Petrobras, no ano de 2022, distribuiu dividendos com os seus acionistas em relação ao seu lucro no ano de 21,7 bilhões de dólares. Foi a segunda maior distribuição de dividendos de empresas no mundo, perdendo apenas para uma empresa chamada PHB, que é uma anglo-australiana, uma empresa de mineração que distribuiu 23,5 bilhões de dólares. Hoje, na sexta-feira, o presidente Prates da Petrobras já havia anunciado, por determinação do presidente Lula, uma modificação nessa distribuição dos dividendos, que passaram, ao invés de 60% dos lucros, passaram a ser de 45%, mas isso, veja bem como é um governo que está tendo a confiança da população e da confiança também do mercado. Mesmo alterando, mesmo diminuindo de 60% para 45% o percentual do lucro para a distribuição de dividendos com os seus acionistas, a Bolsa teve uma reação espetacular. As ações da Petrobras subiram 5% hoje, tanto as ordinárias quanto as preferenciais, e isso faz com que a Bolsa de Valores cada vez mais cresça, se eleve, e o Brasil
passe a ter a confiança interna e externa. Hoje mesmo, o FMI fez elogios expressos, claros, ao desempenho fiscal que o Brasil vem alcançando. Então, acho que a gente pode realmente reverter este mês de agosto de uma história triste e negativa. Aliás, completa-se agora, dia 14 de agosto, 9 anos da morte trágica do ex-governador Eduardo Campos, que é um crime que chocou muito o Brasil, um moço ex-governador que tinha toda uma possibilidade até de ser presidente da República e morreu naquele acidente em Santos. Então, acho que a gente tem reais possibilidades de reverter positivamente esse mês de agosto para boas notícias para o povo brasileiro. A gente tem, inclusive, aí uma cartela com um resumo dessas pautas do que está vindo para esse mês de agosto e que merece a nossa atenção. É a volta dos trabalhos no Congresso Nacional, com a votação da reforma tributária no Senado, o novo marco fiscal também em tramitação, bem como as mudanças no CARF. Já tem a expectativa de reunião da CPMI do 8 de janeiro, da CPI das Americanas, o PL das fake news que pode voltar para a pauta e a tributação das grandes fortunas, como disse aí o Osmando. Boa parte aí já está bem encaminhado, Cíntia. Sim, o mês de agosto marca também um alívio para o governo do presidente Lula. Há mais ou menos uns 2 meses, o ministro Wellington Dias me disse exatamente isso, que a partir do segundo semestre o governo começaria a deslanchar. Se lá atrás teve problemas, então a gente já vê um alívio naquela fase, sabe aquela fase de ajustamento? Eu acho que isso aconteceu, foram meses turbulentos, né? Nós sabemos, desde 8 de janeiro, que não se teve um dia de sossego. E essa fase de ajustes, ela inclui também outros aspectos. Além do Bolsa Família estar consolidado, regularizado, hoje, por exemplo, foi sancionada a lei do ensino integral, da escola integral, que é muito importante. A gente tem muitos avanços na educação, e aqui eu abro um parênteses, porque o Camilo Santana, não se fala do Camilo Santana, né? Não se fala dele, mas é impressionante a quantidade de ações, desde coisas grandiosas, como essa questão do tempo integral, que é uma luta também dele, até coisas pontuais, como levar um ITA para Fortaleza, que é uma reivindicação antiga, a partir de uma estatística que existe lá, 40%. Que 40% de todos os aprovados são do Ceará. Então, essas coisas que parecem pequenas, mas que não são pequenas. É como se o governo estivesse colocando as peças de um grande quebra-cabeça que havia e vai preenchendo essas peças com o que há de mais urgente que o Lula prometeu durante a campanha. Claro que há aspectos a serem considerados, do mesmo jeito que tem essas coisas positivas, tem aí o MST, que novamente invadiu uma área do Embrapa. É hoje um dos pontos nevrálgicos da relação dele com o movimento dos sem terra. São as invasões de terras que são produtivas. O presidente já havia ficado muito chateado na época com aquela a primeira invasão. Ele ficou, ele pessoalmente chegou a falar, tanto que agora, dessa vez, ele destacou o ministro em Pernambuco para conversar, para tentar resolver. Esse é o ponto ruim. Mas o que a gente vê é que são muitos aspectos positivos que começam a fazer sentido. Eu acredito que isso tudo vai reverter numa popularidade do presidente. Aí, no Nordeste, a gente tem a volta do programa das cisternas, Sim. que é extremamente importante. E tem muita coisa acontecendo no Brasil, sabe? Muita coisa acontecendo, e isso eu acho que faz muita diferença, sim.